Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16, que fala sobre o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Mas nós vamos pular para o versículo 6, Marcos 16, 6, que diz assim: não tenham medo, disse ele. Vocês estão abrindo ainda, né? Vai lá. Marcos 16, 6. Está lá no Novo Testamento, por isso que estão começando agora. Isso é lá mais para o final da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso. Quando chegar naquela parte que tem uma página em branco, começa o Novo Testamento. Para você que está aprendendo. Para você que não veio na escola dominical ainda. Mas tem que vir, tá? Qual é a primeira frase que Jesus diz? Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando o anjo, né? Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. O Nazareno ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia um posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram isso, que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outra versão vai dizer: já está condenado. Por quê? Eu expliquei para vocês que no princípio Deus tinha um plano, e esse plano cabe a você fazer a sua parte. Deus não vai te obrigar a ser batizado. Deus não vai te obrigar a ir para o céu e nem vai te colocar lá se você fizer todo o esforço para ir para o inferno, que é o lugar que Deus criou para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para mim, não foi criado para você. Deus não criou ninguém para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e por fim o diabo e seus anjos serão lançados junto com o inferno no lago de fogo ardente, que é outra coisa, que não é o inferno. O lago de fogo não tem nada a ver com o inferno. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra coisa. E o inferno, ou Hades, ou o lugar de tormento, ou o seio de Abraão, que é dividido em 2 partes. Um abismo separa o seio de Abraão do lugar de tormento, que está lá na parábola do Lázaro e o rico. Tem um abismo. Quando, enfim, todas as coisas se findarem e forem julgadas, o inferno, o seio de Abraão, o lugar de tormento, o abismo, será lançado no lago de fogo. E essa é a segunda morte, o lago de fogo. Logo, Deus, que é bom, que é Pai, que é maravilhoso, não criou nenhum ser para ir para o inferno. Criou para ir para o céu, mas Ele não te obriga a ir para o céu e reinar na terra, inclusive, porque nós não vamos para o céu só dar uma passeadinha e ficar naquela monotonia dizendo igual tinha uma novela aí, A Viagem, que tinha um céu, que eu falei: não quero ver esse céu esquisito, não, um negócio chato, faz nada, não brinca, não pula, não quero ficar nesse negócio assim, pálido assim, esse povo morto. Não, Jesus diz que
nós receberemos um corpo novo, vivificado. Jesus lá no Monte da Transfiguração, ele mostra para os discípulos como ele seria após ressurreição, para eles se ligarem. Mas que dificuldade, meu Deus, de entender chá com pá, né? Ele estava só dizendo para os discípulos: olha, eu vou estar assim, vocês vão me encontrar desse jeito. E ele vai e se transfigura lá no Monte da Transfiguração. Aí depois ele vai no caminho de Emaús. Os dois estão tão deprimidos que não conseguem ver Jesus ressuscitado, ressurreto. Esse texto trata disso, Marcos 16. Eles não reconheciam Jesus em sua glória. Eles só reconheciam Jesus na dor da cruz do Calvário, no vitupério, no sangue, na morte, na desesperança. Aí todo mundo vê Jesus quando está nessa hora. Ai, tem mais esperança. Ai, vou morrer, tô doente. Aí vê Jesus. Aí quer ver Jesus. É igual quem não crê em cura divina. Quando está doente, pede para orar. Não, esses milagres eram só para antigamente. Aí está com uma enfermidade no hospital, faz o quê? Ai, eu mudei de ideia. Chama alguém para vir orar. Eu gosto dos incrédulos, sabe por quê? Os incrédulos, eles são um desafio para mim. Porque os incrédulos, eles são aqueles que são mais curiosos. Os incrédulos, eles não são de todo ruim, não. Porque os incrédulos, quando começam a crer, meu Deus do céu, quando caem as escamas deles, eles fazem coisas que você que é crente há 1 milhão de anos não teve coragem de fazer. Porque ele era incrédulo. Tem gente que é agnóstico. Sabe o que é um agnóstico? O agnóstico não é um cara que que é ateu, não. O agnóstico é o cara que quer ver para crer. É o tal que diziam que o Tomé era, que ele não era agnóstico, não. Vou te explicar agora mesmo o que Tomé era. Na verdade, o agnóstico, ele quer crer. Ele quer muito. Mas ele ainda não achou ninguém para mostrar para ele. Ele ainda não viu ninguém levantar da cadeira de rodas. Por quê? Porque tu não levantou ninguém ainda. Ele quer crer, ele está procurando, ele está indo nas igrejas agnósticas. Ele vai e senta. Aí ele chega lá, encontra aquele monte de demônio batizado, fumando ainda no corpo das pessoas. Gente endemoniada que entra na igreja e sai da igreja do mesmo jeito. Assiste um show, vai embora. Recebe a palavra: ai, estou tão agora eu estou consolada. Claro que você pode estar consolada, mas você tem que estar liberta também. Você tem que estar funcionando também. Gente, coisa boa é quando alguém te põe para funcionar. Que palavra foi aquela da Helena Raquel, né? Coisa linda. Só busca lá, missionária. Vai morrer nada. Tem que ter alguém para dizer vai morrer nada. Uma vez me ligaram: pastor caiu morto aqui na conferência. Eu falei: você está onde? Está perto da pessoa? Não. Vai lá com o telefone, vai lá, bota a mão nele, vai, corre. Não, eu não vou lá não. Então, por que tu me ligou, praga? Vai me dar uma notícia? Eu achei que você tinha ligado para eu orar contigo, para o homem me levantar. Se não for para o homem me levantar, não me liga não. Gentil como um elefante, né? Doce de limão. Mas faz sentido alguém te ligar e dizer assim: tô doente. Aí você fala: então peraí que eu vou orar por você. Só que não precisa orar não. Por que ligou? Para que ele está me dando uma notícia se não quer solução? Então, o agnóstico é esse cara que vem para a igreja, ele quer ver o poder de Deus. O agnóstico é esse cara que ele vem para a igreja. O ateu, por exemplo, o ateu, ele é um magoado com Deus. Deus não fez alguma coisa que ele queria. Então ele fala assim: também não quero mais saber do Senhor. O Senhor está fingindo que eu não existo, eu finjo também que o Senhor não existe. Com todo respeito, o ateu é um cara que está de birra. Mas lá no fundo, na hora que o avião vai cair, o ateu grita: ai meu Deus! Gente, o pastor Gideão de Souza contou uma história uma vez, você lembra disso? Estavam vindo de Israel com a galera, e aí tinha um monte de líder em pecado pé dele lá. Eu não vou dizer, né? Era muita gente no avião lotado, eu também não estava no avião, não sei quem é. Mas
o avião começou a cair chegando no Brasil. Ele ouviu confissão que ele nem precisava, gente, aqui. O avião começou a cair. E aí ele falou assim: ô Senhor, o Senhor não nos trouxe de Israel depois de uma experiência deliciosa dessa para a gente morrer de tragédia de avião, né? Mas o avião balançava. O avião balançava, chegando aqui no internacional, balançava. E começou aquele monte de pastor orar. Imagina um avião chegando com uma caravana gigantesca de líderes nacionais. Teve um que estava do lado dele, segurando na perna dele, e falou assim, todo mundo começou a gritar, Senhor, me salva, segura esse avião, Senhor. Aí quando viram que o avião ia cair mesmo, aí começaram, Senhor, eu pequei nisso, Senhor, eu pequei naquilo, Senhor. Começaram a confessar pecado alto. Um segurou na perna do pastor Gideão e falou, pastor Gideão, eu sou gay. Ele disse, eu não. Por que você está me dizendo isso? Gente, é muita loucura achar que eu venho a cair por causa dele, porque o cara era gay. Entendeu? Não estou dizendo que os gays são loucos, não, tá? Depois não vai botar a minha palavra contrária. Foi muito engraçado esse irmão achar que era por causa dele. Quando ele contou isso, eu confesso que eu ri. Eu não consegui, gente. O pastor Gideão contou, eu comecei a rir. Porque ele chegou e a gente juntou com a liderança, né, para contar como é que tinha sido Israel e tal. Mas a minha primeira história de Israel foi a queda do avião. A verdade é que quando a gente está precisando muito de Jesus, a gente reconhece Ele sim. Pula comigo para o versículo 14. Jesus irritado, já que eu imagino, me deixa imaginar. Não é que ele estava irritado, não, eu que estou imaginando. Penso eu, não diz a palavra. Imagina tu, Jesus ressuscitado, já tinha aparecido, tinha transfigurado. Estava certo que os discípulos dele sabiam que ele era. Ele tinha dito, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar num corpo glorificado, assim, mostrou para ele, desenhou, estava desenhado, gente. Aí quando ele morre, as mulheres vão ao túmulo e começam a ficar com medo. A primeira coisa que te faz perder a visão é o medo. E aí o anjo fala com elas, não temam, vão e contem. Eu acho que elas estavam com mais medo de contar do que do cemitério em si. Penso eu, não diz a Bíblia. E aí ela sai correndo e primeiro fala com Pedro, que Pedro é o cara que está mais quebrantado, mais sentido, e ele vai receber essa notícia com mais intensidade. Fala com Pedro, fala aos outros e também a Pedro. Conta com Pedro, porque Pedro é o que está mais necessitado nessa parada toda. Então, o mais necessitado é o que crê primeiro. Conta para ele. E elas contam. Vai haver um texto em que as mulheres, que são sinópticos os evangelhos, como eu disse, para mim são câmeras diferentes com cortes, né? É um filme todo que tinha câmeras diferentes e cada um viu por um ângulo. Essa é a maneira como eu enxergo os evangelhos. Tem um texto que diz que as mulheres batiam na porta e os discípulos gritavam dentro. E quando foram abrir, quando Pedro estava preso, né? Foram abrir e disseram, é o anjo de Pedro. Fecharam Pedro lá de fora de novo. A gente faz isso com o milagre, quando a gente não reconhece o milagre. A gente deixa o milagre para fora, porque o medo nos cega. O medo é terrível. Então, ele manda essas mulheres avisarem e olha esse relato. Eu acho que você nunca tinha parado para olhar isso. No 12 diz assim, ó, depois Jesus, 16:12, depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles. Jesus estava se transformando. Que corpo é esse que aparece glorificado? Depois ele se transforma e vai para... Quem eram esses dois? A dica.
Quem eram esses dois que Jesus apareceu? Os dois do caminho de Emaús. Que só na hora que Jesus parte o pão, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sobre a terra. Acorda, igreja. Ele apareceu em carne, glorificado, e se transformou e apareceu a muitos. E para alguns ele chegava e dizia oi. E a pessoa tão decepcionava. Quem é esse cara? E ele se transforma e anda com esses dois que estavam a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Lembra que lá no caminho de Emaús, quando eles falam assim, lembra que o nosso coração ardia enquanto ele falava? Lembra que quando ele partiu o pão, a gente reconheceu a maneira dele partir o pão? Eu não sei você, mas se você chegar em casa e o carro estiver estacionado, você já sabe quem estacionou, né? Dependendo de como parou o carro, na casa você já sabe, né? Meu pai dizia, estaciona que nem homem, garota. Falando, eu não, estaciona que nem mulher. Estaciona que nem mulher, direitinho. Vou lá na faixa e boto certinho, milimetricamente. Então, o que acontece nesse texto é que ele aparece, ele se mostra, e Jesus está se mostrando para você de várias maneiras nessa tarde e falando para você, eu posso aparecer como socorro, eu posso aparecer como palavra, eu posso estar andando no caminho contigo, eu posso estar comendo contigo e você não está me vendo. Acorda, é o medo que está te impedindo de me ver. Acorda desse lugar de cegueira. O medo traz cegueira, o medo nos impede de ver Jesus. Eu quero me mostrar a você e você não consegue me ver porque você tem medo. Mais tarde apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Olha que coisa. Sussurrou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Para e olha isso. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles estavam comendo. Gente morta come, gente? Nunca vi gente morta comer. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no quê? Nos que o tinham visto depois da ressurreição. O problema de Jesus nesse texto, e eu gosto muito de Lucas, falando sobre isso, e venho de Marcos, né? Até, gosto de Lucas, gosto de Marcos falando sobre isso, mas essa parte em que ele diz assim, tá bom, vieram as mulheres, vieram os dois correndo do caminho de Emaús, vieram todos. Eu estava glorificado, ressuscitado, em carne, porque gente que não crê que Jesus subiu em carne não é crente, é gente que não recebeu Jesus como Salvador e precisa inclusive de libertação, que o único espírito que confessa que Jesus subiu em carne é o Espírito de Deus. Quando você pega uma pessoa possessa, você pergunta a ela, mesmo sem ela estar manifestada, Jesus subiu em carne ou Espírito? Ela não consegue dizer que ele subiu em carne se ela estiver possessa, porque o diabo odeia a ressurreição de Cristo. Mas gente crente salva se amarra na ressurreição de Jesus, porque ele ressuscitou e ele vem pessoalmente. Ele fala, tá bom, já mandei recado, agora eu vou dar uma ordem. E ele chega na hora da comida, para não ter dúvida. Morto não come, morto não fala. Aí diz, não, era um espírito. Era um espírito? Tomé faz a prova dos 9. Não nesse texto, mas no outro sinóptico, no idêntico. Ele olha para ele. Tem gente que fala, Tomé, seu incrédulo. Não, incrédulos foram os que ouviram o testemunho e não creram. Ouviram todos, andaram com ele. Tinha 2 deles que já tinham encontrado com Jesus. E aí Jesus vem e dá mais uma oportunidade, aparece em carne para eles de novo. E Tomé fala assim,
Se é você mesmo, porque eu não estou te reconhecendo. A última imagem que eu tenho na minha cabeça é do Senhor na cruz todo rasgado. Eu não estou mais te reconhecendo. Eu estou tão mal, eu estou tão triste, eu estou tão desesperado, eu estou tão esquisito que eu já não sei mais nada. Cada um vem e fala uma coisa. As mulheres chegaram aqui tremendo para dar uma notícia e nós estávamos esperando que isso acontecesse, mas nós estávamos tão mal, tão deprimidos que nós nem acreditamos no que ela disse. Aí eu imagino eu criando a peça. Aí levanta já os dois e dizem: eu também, Senhor, porque o Senhor apareceu pra gente lá no caminho de Emaús. A gente só viu a hora que o Senhor partiu o pão, porque aquele jeito de partir o pão só o Senhor que sabe fazer. A gente até hoje não sabe fazer como o Senhor faz. Então naquele momento que o Senhor partiu o pão é que a gente reconheceu. O Senhor vai perdoando aí. Aí o outro olha para o outro e diz: então você já tinha visto antes da gente, por que você não confirmou quando as mulheres apareceram aqui? Aí o outro pensa: mas a gente pode estar enganado, né? Isso sou eu, tá criando a peça. E isso deve estar muito esquisito, porque senta aqui na mesa com a gente. Aí Tomé fala assim: Senhor, tá bom, valeu a bronca, censurou a gente, brigou com a gente é incrédulo mesmo, mas sabe o que eu mais queria? Tocar em você. Me ajuda na minha incredulidade. Me dá força para crer. Me deixa tocar. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Imagina Jesus dizendo para ele: vem. Eu não sei se você sabe, mas naquela época a roupa de homem também era uma túnica grande, né? Tinha uma túnica por dentro, uma túnica por fora. Isso é uma outra aula. Outro dia eu desenho em boto aqui para vocês verem. Mas para Jesus mostrar o lado rasgado, ele teve que levantar a blusa, gente. Isso a gente só faz com gente muito próxima. Você consegue imaginar um Jesus glorificado, transformado, ressurreto, levantando a blusa dele só para mostrar o lado rasgado? Isso só acontece com os íntimos. Pedir para tocar não é falta de fé, não. Falta de fé é não acreditar que ele ressuscitou. Falta de fé é não acreditar que ele pode perdoar os seus pecados. Falta de fé é não acreditar que ele pode te curar. Falta de fé é ter medo da revelação a ponto de não querer contar para os outros. Falta de fé é continuar na amargura e na inércia, sendo que o próprio Cristo quer se revelar para você hoje. E ele diz: pode tocar, toca na minha mão, toca nos buracos, toca nos cravos, porque assim eu verei o Mestre, eu verei os seus cravos nas mãos, eu verei o seu lado rasgado, mas eu verei o seu corpo glorificado. E assim como ele é, você